Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo. Hoje abordaremos o capítulo 30 do livro de Gênesis. E quem nos acompanha, fique à vontade para deixar seus comentários ao longo da nossa análise. O material que temos em mãos hoje é riquíssimo, gente. Estamos lidando com um texto bíblico que vem acompanhado de comentários, versículo a versículo, que vão nos guiar por uma jornada intensa. Com certeza. É uma jornada que exige bastante atenção aos detalhes. Exato. E a nossa missão com este mergulho profundo é extrair lições valiosas. Lições sobre a natureza humana, sobre rivalidade familiar, o tempo de Deus e, por incrível que pareça, sobre como prosperar em ambientes completamente injustos. Então, certo, vamos desempacotar isso, porque este capítulo tem absolutamente de tudo. Temos um drama familiar que faria qualquer roteirista de novela sentir inveja, negociações inusitadas envolvendo plantas no campo e até um pouco de biologia rústica misturada com crenças antigas. Pois é, o que é fascinante aqui é o contexto histórico e cultural que serve como pano de fundo para todo esse drama. Para que a nossa audiência compreenda o turbilhão de emoções que está prestes a se desenrolar, a gente precisa entender o peso da época. Naquele tempo, a esterilidade não era vista apenas como uma questão médica ou, sabe, uma tristeza pessoal. Era algo muito maior, né? Muito maior. Era motivo de uma dor imensa e de uma profunda vergonha cultural. A capacidade de gerar filhos, especialmente herdeiros para a linhagem, era literalmente a medida do valor e da segurança de uma mulher na sociedade. Nossa. Então, quando a gente observa as reações extremas dessas personagens, não estamos vendo apenas um ciúme comum de irmãos. Estamos testemunhando uma questão de sobrevivência social e um desespero existencial absoluto. É um peso absurdo. E isso nos lança direto para os versículos 1 e 2, que inauguram um verdadeiro campo de batalha familiar. A narrativa nos mostra a dor crua de Raquel, quando ela percebe que não dá filhos a Jacó. A inveja da própria irmã, Lia, que já estava tendo filhos, toma conta dela de um jeito incontrolável. É uma situação insustentável. Sim, a frase que ela lança para o marido é de um peso dramático enorme. Ela diz: "Dê-me filho, senão morrerei." É um grito de desespero mesmo. Mas a reação de Jacó não tem absolutamente nada de acolhedora. Ele fica irritado e responde, questionando se ele estava por acaso no lugar de Deus que a impediu de ter filhos. Quer dizer, Jacó fugiu do irmão Esaú, achando que o pior já tinha passado, e de repente se vê no meio de um fogo cruzado entre duas irmãs. Não houve um dia de paz nessa tenda. Exatamente, a dinâmica é caótica. E essa interação inicial é crucial porque estabelece a temperatura do relacionamento deles. Por um lado, Jacó está teologicamente correto. Ele tem razão no argumento. Tem. Ele reconhece que a vida e a fertilidade estão nas mãos de Deus, que somente o divino tem esse poder absoluto sobre a criação. No entanto, a forma como ele responde com essa dureza e irritação revela a imensa tensão já instalada ali. A empatia falha miseravelmente. E a inveja, que começou silenciosamente no coração de Raquel ao ver Lia sendo fértil, agora transborda. Ela começa a envenenar o casamento e a estrutura de toda a família. E como Jacó não resolve o problema e a empatia passou longe ali, Raquel decide buscar uma solução com as próprias mãos. Nos versículos de 3 a 8, a gente acompanha o que podemos chamar de uma solução puramente humana. Um plano alternativo. Isso. Raquel pega a sua serva, Bila, e a entrega a Jacó. A proposta era que Bila engravidasse e Raquel adotasse as crianças como suas, dizendo algo como: "Deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar." E, do ponto de vista prático e legal daquela época, o plano funciona. Bila engravida e dá à luz não apenas um, mas 2 filhos, Dan e Naftali. É quase impossível ler essa passagem e não traçar um paralelo imediato com a história dos avós de Jacó. É a repetição exata do padrão de Sara e Agar. Novamente, vemos o ser humano tentando, entre aspas, ajudar a Deus. Quando o plano divino parece demorar ou não seguir as expectativas,
a tendência humana em intervir e criar uma solução paralela. E a análise dos nomes dessas crianças é muito reveladora, não é? Demais. Revela toda a guerra psicológica que estava acontecendo. Raquel chama o primeiro de Dan, que significa juiz. Na visão dela, Deus interveio e lhe fez justiça. O segundo é Naftali, que significa minha luta. O nome da criança é literalmente um atestado público da rivalidade escancarada com a irmã. A criança já nasce carregando o peso da competição familiar. Contudo, há um detalhe teológico profundo aqui. Deus permite que esses nascimentos ocorram, mesmo em meio a motivações tortas e esquemas humanos, a vida gerada. É impressionante. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque Lia não fica apenas assistindo do outro lado da tenda, de braços cruzados. A escalada da competição atinge um novo patamar nos versículos de 9 a 13. Lia já tinha tido 4 filhos, mas ao ver a manobra de Raquel com a serva, ela decide que 2 podem jogar esse jogo. O contra-ataque. Exato. Ela pega a sua própria serva, Zilpa, e também a entrega a Jacó. Zilpa acaba tendo 2 filhos, Gade e, na sequência, Aser. A tenda virou uma maternidade competitiva. Esse é o momento em que o casamento deixa completamente de ser uma união de afeto e se transforma em uma linha de produção movida à competição. É uma guerra fria, onde as armas são as crianças que estão nascendo. O valor pessoal dessas mulheres está sendo medido em números absolutos de herdeiros. É muito triste pensar nisso. É desolador. Mas há uma nuance belíssima no meio de toda essa disfunção. O segundo filho de Zilpa recebe o nome de Aser, que significa feliz. Isso nos mostra que, mesmo dentro de um ambiente dominado pela disputa e por um sistema familiar profundamente quebrado, ainda existe espaço para alegria. Há momentos de celebração humana genuína que não podem ser totalmente ofuscados pela rivalidade. A vida ainda insiste em trazer felicidade. Uma felicidade no meio do caos, sem dúvida. E essa guerra fria dentro da tenda acaba ganhando contornos ainda mais inusitados quando entra em cena uma planta. Ah, as mandrágoras. Chegamos aos versículos de 14 a 24, a famosa história das mandrágoras. A cena é bem peculiar. Rúben, o filho mais velho de Lia, encontra mandrágoras no campo. Raquel, que continuava desesperada por fertilidade biológica, deseja muito essas plantas. Lia vê ali uma oportunidade de barganha e faz um acordo comercial com a irmã. Ela cede as mandrágoras em troca do direito de passar aquela noite com Jacó. Esse episódio levanta uma questão importantíssima sobre o comportamento humano sob pressão. As mandrágoras, na cultura do Antigo Oriente Próximo, eram consideradas plantas que promoviam a fertilidade. Eram vistas quase como um remédio natural ou um elemento mágico para quem não conseguia engravidar. Espera, então era basicamente um tratamento de fertilidade rudimentar do mundo antigo. Exatamente. Era a medicina folclórica da época. E o que a gente vê aqui é como uma busca frenética, quase obsessiva, por um objetivo leva a atitudes extremamente impulsivas e a acordos altamente desconfortáveis. A dignidade de todos os envolvidos é colocada de lado em nome do desespero. Com certeza. Raquel abre mão do marido por uma noite em troca de raízes mágicas. Jacó, por sua vez, é tratado literalmente como uma moeda de troca entre as duas esposas. Ele chega do campo cansado e é simplesmente informado por Lia de que foi alugado para aquela noite. Alugado. É a palavra perfeita. E a ironia da situação é que o acordo bizarro funciona, mas não para quem comprou as raízes. Raquel fica com as mandrágoras, mas quem acaba concebendo novamente é Lia. Ela tem mais 2 filhos e uma filha. A psicologia por trás dos nomes continua sendo uma janela aberta para a alma ferida de Lia. O menino Issacar nasce e o nome significa recompensa. Uma leitura bem particular dela. Sim, Lia interpreta que Deus a recompensou pelo seu sacrifício de ter entregado a serva ao marido. Depois vem Zebulon, que significa honra. Lia, mesmo depois de dar 6 filhos a Jacó, ainda nutre o desejo contínuo de ser valorizada, de ser honrada pelo marido que, no fundo, sempre foi apaixonado por Raquel. Há também o nascimento da filha Diná, que terá um papel crucial e bem dramático mais à frente na narrativa bíblica. É comovente observar a trajetória de Lia. Cada filho é uma tentativa frustrada de comprar o afeto que não lhe foi dado livremente.
Issacar e Zebulon representam o clamor de uma mulher que busca a aprovação no lugar errado, utilizando meios que nunca serão suficientes para curar a ferida profunda da rejeição. Toda essa arquitetura de recompensas evidencia um lar onde o amor condicional dita as regras do jogo. Mas então, chegamos ao clímax da história de Raquel. Depois de toda a espera, do uso das servas, da compra de raízes no campo, a narrativa nos traz um momento decisivo descrito nos versículos 22 a 24. O texto relata de forma muito simples e poderosa. Então, Deus se lembrou de Raquel. Ela finalmente engravida e dá à luz um filho, a quem chama de José. Se conectarmos isso ao quadro geral, a profundidade dessa expressão Deus se lembrou é imensa. Na linguagem bíblica, quando se diz que Deus se lembrou, não significa de forma alguma que ele sofria de amnésia, que estava distraído com outros assuntos e de repente pensou algo como: nossa, deixei Raquel esperando. Não é um esquecimento literal. De jeito nenhum. Não é recuperar uma memória perdida. Significa que Deus está passando a ação. O seu tempo determinado para intervir e cumprir um propósito chegou. José não será apenas mais um filho nessa disputa por atenção. Ele será um instrumento poderoso no futuro. O pivô para a salvação de toda aquela família durante a fome severa que viria sobre a terra. A lição central aqui é monumental. Não podemos tentar acelerar os planos divinos. Perfeito. Todas as tentativas anteriores, os esquemas com as servas e as mandrágoras, só trouxeram dor. Quando chegou o tempo exato, o impossível aconteceu. E essa disputa ferrenha por controle e bênçãos dentro da tenda acaba, inevitavelmente, transbordando para o campo profissional de Jacó. Se lidar com as esposas estava difícil, lidar com o sogro Labão eleva a trapaça a um nível comercial. Entramos nos versículos 25 a 43. O contrato, a trapaça e a prosperidade divina. A situação começa com Jacó pedindo demissão. Chegou no limite. Pois é. Após anos de muito trabalho pesado, o nascimento de José marca um ponto de virada. Jacó quer voltar para sua terra, conquistar sua independência e viver as promessas de Deus. Mas Labão, seu patrão e sogro, faz uma confissão surpreendente. Ele pede para Jacó ficar porque percebeu, seja por adivinhação ou por observação do fluxo de caixa, que Deus o havia abençoado por causa da presença de Jacó. E essa declaração de Labão é fascinante no que diz respeito às relações de trabalho e ao impacto do testemunho silencioso. Destaca o efeito invisível, porém muito real, da presença de alguém fiel. Uma pessoa que anda com Deus tem o poder de abençoar ambientes inteiros. Mesmo ambientes difíceis. Especialmente eles. Labão não é um homem devoto, mas é pragmático o suficiente para reconhecer o óbvio. A prosperidade absurda de suas terras e o aumento vertiginoso dos seus rebanhos coincidiram exatamente com a chegada do genro. A integridade e a bênção que acompanhavam Jacó respingaram na economia de todos ao seu redor. Só que a gratidão de Labão dura muito pouco e o pragmatismo logo se transforma em pura exploração. Jacó propõe um novo acordo para continuar trabalhando. Ele pede como salário apenas os animais malhados, salpicados e listrados que nascessem no rebanho. Normalmente, naquelas ovelhas e cabras do Oriente Médio, os animais de cor sólida eram a grande maioria e os malhados eram a rara minoria. Labão, achando que tirou a sorte grande, aceita o acordo. Um péssimo negócio para Jacó, em teoria. Em teoria, sim. Mas, no mesmo dia, Labão comete um ato de sabotagem corporativa brutal. Para quem está ouvindo, visualizar bem o que aconteceu. Labão aceitou o acordo de pagar Jacó com as ovelhas malhadas, mas, sorrateiramente, pegou todas as ovelhas malhadas que já existiam no rebanho, as entregou aos próprios filhos e as mandou para 3 dias de viagem de distância. É um detalhe impressionante. Ele basicamente tirou todo o capital inicial de Jacó. Matematicamente, as chances de Jacó prosperar caíram para quase zero. Labão removeu a genética dos animais malhados do alcance de Jacó, criando uma barreira geográfica enorme. Foi uma tentativa mesquinha e calculada de exploração para garantir que Jacó trabalhasse de graça. O golpe foi duro.
E em resposta a essa rasteira econômica, Jacó desenvolve um método curioso. Ele pega varas verdes de choupo, amendoeira e plátano e descasca partes da casca, deixando aparecer a madeira branca, criando um padrão listrado. Depois, ele coloca essas varas descascadas nos bebedouros, bem de frente para os rebanhos, no exato momento em que os animais mais fortes estavam acasalando. A imagem visual é fortíssima. Sem dúvida. E esse episódio das varas descascadas gerou debates intensos por séculos. A princípio pode parecer que Jacó dominava algum conhecimento antigo de genética ou que encontrou uma brecha na biologia. Na verdade, isso refletia uma crença cultural fortíssima da época, a ideia da impressão materna. Que seria o que exatamente? Acreditava-se que aquilo que as fêmeas vissem no momento do acasalamento influenciaria diretamente a aparência das crias. No entanto, o decorrer da narrativa deixa muito claro que a verdadeira razão do sucesso fenomenal de Jacó não foi um truque com pedaços de madeira perto da água. Foi a mão de Deus operando nos bastidores. O texto esclarece que foi Deus quem prosperou Jacó, manipulando a realidade natural para garantir a justiça. Fascinante. Dos injustos são feitos, mesmo quando a sabotagem tenta aniquilar o crescimento de alguém, Deus tem o poder de subverter as leis naturais para abençoar. Ouvindo tudo isso, fica muito claro como essa narrativa antiga espelha perfeitamente as disputas de ego e as injustiças que ainda vemos hoje em dia. O versículo 43 encerra essa fase dizendo que, assim o homem ficou extremamente rico. Apesar de toda a trapaça de Labão, a promessa de prosperidade não pôde ser contida. Então, o que tudo isso significa para quem nos ouve? Como pegamos essa história cheia de falhas e aplicamos à vida moderna? É a grande questão. Nossas fontes destacam 5 reflexões práticas fundamentais retiradas deste capítulo. A primeira delas é bem direta. A comparação gera sofrimento. A inveja de Raquel destruiu a paz de espírito dela e trouxe uma tensão insuportável para toda a casa. Exatamente. Hoje a comparação entra, a gratidão sai pela porta dos fundos. Ficar medindo o próprio valor pela régua das conquistas do outro é uma receita infalível para a amargura. Isso nos conecta ao segundo ponto prático, que é um alerta contra o impulso de agir no desespero, não tentar acelerar os planos de Deus. Vimos de forma muito clara como as intervenções humanas criam desastres. Com certeza. Quando Raquel e Lia tentaram forçar o plano divino utilizando as servas, o que conseguiram foi multiplicar a rivalidade, envolvendo mais pessoas e criando feridas profundas em uma equação já complexa. E como contraponto a essa pressa, o terceiro ponto traz um consolo profundo. Deus age no tempo certo. A expressão Deus se lembrou de Raquel ecoa aqui. Pode parecer que o silêncio diante de uma situação difícil é uma recusa definitiva, mas, na verdade, muitas vezes, é apenas o compasso de espera necessário para que as peças se encaixem perfeitamente no momento exato. Dá para pensar nisso como uma sala de espera da vida. O silêncio não significa que o médico foi embora do hospital. Significa apenas que ainda não é a hora de ser chamado. Bela analogia. Em quarto lugar, aprendemos sobre a prosperidade em ambientes injustos. Jacó foi enganado, sofreu sabotagem corporativa, teve seu salário alterado repetidas vezes. Contudo, a injustiça de Labão não foi capaz de anular o que estava determinado para a vida de Jacó. A providência divina garantiu sucesso a despeito de um cenário totalmente arquitetado para o fracasso. É impressionante pensar que as varas descascadas não tinham poder nenhum, mas a obediência e a presença de Deus sim. E a quinta e última lição amarra a responsabilidade que vem com essa bênção. A fidelidade abençoa quem está ao redor. Como o próprio Labão confessou de forma tão pragmática, a presença de uma vida alinhada com propósitos maiores traz frutos que alimentam até aqueles que estão apenas ao redor, observando. Para fazer uma síntese dessas reflexões, a mensagem central das nossas fontes é essencialmente de esperança. Para qualquer pessoa na nossa audiência que esteja vivendo hoje uma fase de intensa comparação, sentindo o peso absurdo de uma injustiça no ambiente de trabalho ou amargando o silêncio enquanto espera a resolução de um problema, a lição deste capítulo é continuar firme. O tempo estipulado para cada propósito é perfeito, e quando a ação começa a se desenrolar, nenhuma sabotagem corporativa, nenhuma inveja familiar e nenhum obstáculo geográfico podem impedir.
Fica aqui uma provocação final para pensarmos, algo para levar além da nossa discussão de hoje. Essa família intensa que acabamos de analisar estava fundada em disputas acirradas, negociações incrivelmente duvidosas e falhas de caráter gritantes. E, no entanto, mesmo com toda essa bagunça, ela acabou dando origem às tribos de uma nação inteira. É fascinante imaginar como os nossos próprios conflitos e imperfeições de hoje, as nossas disfunções familiares que tantas vezes tentamos esconder do mundo, podem estar moldando as gerações que nos sucederão de formas que nem conseguimos prever. A história nunca é construída apenas pelos momentos de perfeição. Agradeço imensamente a cada pessoa que nos acompanhou até aqui. É sempre um grande privilégio compartilhar essas descobertas e reflexões com a nossa audiência. Muito obrigada pela companhia nesse estudo profundo e fica aqui o convite oficial para que todos retornem e participem do nosso próximo estudo. Até lá!